Boa tarde, edição do dia 15 de novembro, de novembro nada, 15 de abril de 2016 do Visão Plural. São 16 horas e 8 minutos na capital do Brasil, Brasília, onde um bando de gariofeiros estão reunidos armando um golpe, eles que são medíocres como a nação brasileira nunca merecia ter. Mas esse é um outro tema. Bem, o nosso entrevistado chama-se Emerson Dias, ele é um coach e ao mesmo tempo um consultor de negócios, e o nosso tema de hoje vai ser falar um pouco sobre esse clima brasileiro que nós estamos vivendo há algum tempo, que é um clima de ódio, de desesperança, de falta de perspectiva, na visão de uma pessoa que tem um distanciamento crítico muito importante, que sabe distinguir bandido de mocinho, ao mesmo tempo sabe distinguir momentos conjunturais, porque crise é momento de transformação. Tudo bem, Emerson? Tudo bom, Patrício? Prazer estar aqui. Prazer. Ele já é nosso velho amigo, já esteve aqui e voltou porque é uma pessoa que tem o que dizer. Emerson, na situação que nós estamos vivendo, uma perplexidade brasileira e que atinge a família, atinge relações interpessoais, que tem influência no trabalho, porque virou um verdadeiro fla-flu a vida de hoje. Sim. Ou você está de acordo com o Flamengo, ou está de acordo com o Fluminense. E essa paixão não fica só nos gramados, ela está entranhada nas pessoas e transformando-se em ódios viscerais. Sim. Ódios que talvez estejam sendo aproveitados por pessoas inescrupulosas. Como é que você vê esse momento do ponto de vista do ser humano? Como é que ele pode reagir a essa situação tão delicada que nós estamos vivendo? Essa pergunta é bastante ampla, né, e diria bastante complexa para ser respondida assim com poucas palavras, né? A gente poderia ficar aqui a tarde toda tentando achar uma solução, mas eu acho que o ponto principal é a gente saber aprender com tudo isso, porque obviamente isso não é uma coisa, ela pode ser nova do ponto de vista dos agentes, né, ou dos envolvidos, né, dos temas, mas de uma certa maneira ela é uma repetição de muitas coisas que a gente já viveu no país. Então acho que a gente não pode se contaminar e achar que tudo é o agora, né? Eu acho que isso é um pedaço da história, que está durando aí, sei lá, quase 2 anos que estamos nessa discussão se tem impeachment ou não tem impeachment. E isso é parte da história. Se você contar só no calendário que a gente vive hoje, né, 2016, pô, são 2 anos contra 2016 anos. Né? Então, quer dizer, é uma parte muito pequena da história toda. Esses dias alguém me contou uma história que eu achei bem interessante, que era o seguinte, né? Quando você olha um vovô na praça brincando com seus netos, você olha para aquele senhor e você pensa, nossa, que bacana, tá ali brincando com os netos e tal. Só que a gente esquece de perceber que aquele vovô que estava brincando com os netos também foi um dia um jovem, né, que fez as suas travessuras e etc. e tal. E por que eu estou contando essa história aqui? Porque a gente não pode olhar só o momento, né? A gente não pode bater aquela fotografia do vovô e achar que ele sempre foi um vovô, né? Ele teve toda uma história e aí ele chegou ali. Do mesmo sentido é o que a gente vive agora, né? Tem 2 anos aí de discussão, sai, não sai, fica, não fica, mas isso são 2 anos de uma história, uma fotografia momentânea. Tem muita coisa que vem antes e com certeza muita coisa virá. Então, a gente tem que pensar que isso é um momento. E esse momento é crucial para a gente não se contaminar de achar que a gente tem que deteriorar as nossas relações de trabalho, de amigos, de família, por conta de uma situação de momento. Eu acho que você tem que dar a sua opinião, eu acho que é importante você se manifestar. É muito bom ouvir as posições contrárias, porque você entende um pouco como é que o outro raciocina, de onde ele busca informações. Eu acho que você aprende também com isso, mas é uma questão, tem que pensar que é um momento, não vai durar para sempre, né? Isso vai acabar, e quando acabar, é bom que a gente mantenha as relações que a gente entrou nisso, né? Com elas até fortalecidas, porque a gente não está sozinho no mundo. Mas como fazer esse distanciamento para pessoas que são emprenhadas pelo ouvido 24 horas pela TV Globo, que só mostra aquilo que interessa a família Marinho? Sim. Como qualquer cena
que a TV Globo mostra de saúde, por exemplo, às vezes é pontual, ela não é genérica. Mas no dia seguinte ficam as pessoas falando mal entre si de um momento que elas vivem, principalmente pela tecnologia que dissemina umas coisas que não são. Vou dar um exemplo só. Sim. Outro dia alguém mostrou no Facebook, eu não tenho Facebook, detesto e não uso. Me mostrou que a atriz, uma atriz da TV Globo, tinha morrido. E a atriz estava viva completamente. Sim. Outra coisa que as lojas Marisas tinham fechado. E ela não fechou. Então as pessoas estão desinformadas e propagando uma série de coisas que são complexas. Exemplo, o desemprego é grave. Claro que é grave. As empresas, se você não investe na empresa, o capitalista está preso, ele não gera emprego, não tem consumo, o desemprego ocorre. Mas para as pessoas não é isso que está em vista de pensar. Elas veem o desemprego como algo que deve ter um agente maléfico, um homem do diabo, que hoje o nome é Dilma, para poder fazer com que ela perca o emprego. Outro dia eu cheguei para um senhor, eu não aguentei muito o que ele falava, tudo para ele era Dilma, ele só ouve a Jovem Pan. Eu perguntei, quando o seu pau não levanta para comer sua mulher, a Dilma é culpada? E ele ficou sem graça, eu sou grosseiro quando quero, e ele ficou sem graça. É isso que está acontecendo. Em realidade, as pessoas não estão parando para pensar. Então, a pergunta é a seguinte, quem pede emprego agora, como deve se portar? Torrar o dinheiro e montar o negócio? Olha, eu acho que assim, eu acho que montar um negócio, ele pode até ser uma questão de aproveitar o momento. Se você está vendo, por exemplo, né, que está todo mundo chorando, talvez vender lenço seja uma boa solução, né? Vender lenço, né? Então você tem um mercado aí bastante grande para aproveitar, né? O próprio mercado de bandeirinha, né, está num momento bastante propício para você vender isso. Mas eu sempre defendo que você, se você não enxerga essa oportunidade do momento, né, olha, eu acho que é importante agora vender X ou Y produtos. Se você não tem essa ideia, é importante você se consultar primeiro para saber se você é um cara de negócio, né? Se você é um homem ou uma mulher de negócio. Porque eu acho que também a gente vive, você falou da questão da tecnologia e tal, eu acho que assim, tem muita coisa aí nos Facebook, nas redes sociais, e as pessoas acabam tomando decisões para as próprias vidas com base nas informações que estão lá, e nem sempre elas são verdadeiras, né? Quando você fala, por exemplo, de empreendedorismo, e você vai para o Facebook, dá a impressão que a vida do empreendedor é uma vida de celebridade, né? Uma coisa assim maravilhosa, tomar champanhe em Miami, etc. e tal. Esquece que o cara tem um monte de problema fiscal para resolver, problema com o cliente, porque os vídeos que o pessoal posta, né, principalmente o da garotada, é assim, empreender é a coisa mais simples do mundo, é a coisa mais fácil do mundo. Você tem uma ideia e pronto, amanhã virou sucesso. E não é por aí. A ideia, mesmo que muito boa, ela tem o seu tempo de maturação, né? Você precisa ver com certa parcimônia essa propaganda toda que fazem em cima do empreendedor. Então, o que eu vejo, né? A gente é um povo muito mal educado, né? Do ponto de vista de formação mesmo. E não estou falando só de formação acadêmica, né? O cara ser letrado. É um ponto de vista de virtude mesmo, né? De uma formação, acho que mais abrangente, mais humana, de poder ver em outras concepções e outras ciências aquilo que você pode trazer para o seu dia a dia. Então, como a gente é muito mal, eu acho que a gente tem uma base muito estreita, ela não é larga, então a gente não vai buscar em outras ciências as explicações que a gente poderia ter se a gente parasse para pensar um pouco sobre isso. Essa é a coisa que você falou, né? O cara coloca lá na rede social que a loja Marisa fechou. E o pessoal compartilha aquilo, né? Aos montes, aos milhares, achando que aquilo de fato aconteceu. Isso aconteceu comigo, acho que anteontem, né? Num grupo, uma amiga minha postou dizendo que lá uma série de empresas tinham fechado e etc. Mas 50% do que ela colocou ali não era verdade, né? Primeiro, as que tinham fechado não tinham sido fechadas porque o negócio acabou, mas porque foram compradas por outras grandes, então o produto continuava lá. E as outras estavam abertas aí até hoje, normalmente operando. Então, como a gente não aprende a investigar, né? Então a gente aprende a compartilhar, porque veio uma notícia e já passa para frente achando que é verdade. E por que eu acho isso? Porque é uma falta de uma formação básica investigativa. E aí quando você nasce, ó, ou você é do FLA ou você é do FLU,
lá na frente é muito difícil o cara mudar essas convicções, né? Porque tem uma frase que diz que as convicções são cárceres, né? E de fato são. Porque se eu hoje sou do PT e falo, olha, o PT errou, dá a impressão, né, que você está assumindo uma culpa gigantesca e você, por convicção e por medo de assumir isso, também acaba não assumindo. Não, e você acaba batendo na tecla, né, de defender o indefensável. O pessoal é tão difícil. Desde que as empreiteiras existem no Brasil, e elas sempre existiram, sempre geraram negócios, elas sempre usaram a comissão. A comissão era uma coisa legítima para obter obra. Quando Brasília foi construído, há 51 anos atrás, já existia a comissão. A comissão, às vezes, fica para alguém de cima, alguém do intermediário e alguém de baixo. Uhum. Acontece que esse juiz fascista, moralista lá da República de Curitiba, acha que vai inventar o país. E como ele gosta de usar de artifícios, ele prende para provar aquilo que ele desconfia que é. E depois a pessoa está manchada porque a mídia mostra que a pessoa é bandido. Não há mais ninguém puro. Quem ele determinou é pessoa do mal. Ele não pega o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que privatizou uma série de empresas brasileiras, está rico, é o único professor universitário que está rico no Brasil e todo mundo acha que é um bom menino, porque acha-se que ele é o único brasileiro inteligente. Ele e o José Serra, que é o outro safado também. Bem, quando estoura coisas aqui em São Paulo, o Alckmin, etc e tal, estourou agora do Rodonel, a imprensa esconde. A imprensa faz um desserviço à democracia. Mas voltando à questão do... Quando uma pessoa sofre o desemprego nas circunstâncias de hoje, o que ele deve fazer? Olha, primeiro, você tem que fazer um exame daquilo que você de fato tem como talento, como competência, o que você pode colocar para o mercado à disposição, né? Existem várias formas de você vender o seu trabalho, não necessariamente dentro de uma organização. Você pode pensar em explorar a sua potencialidade através de outras situações. Que, aliás, eu acho que o brasileiro é bastante criativo nisso, né? A gente inventou comida aquilo, a gente inventou já tanta coisa aí que surgiu de observações do dia a dia. Que não pagam royalties. Não pagam royalties. O cara que inventou isso até hoje então, não recebeu. Porque você vê a nossa talvez má preparação e má educação das instituições, né? Se fosse um americano que tivesse inventado isso, ele estava milionário, porque lá o órgão que fomenta inovação, né, quer mais que os caras inventem e gerem patentes, porque isso ele sabe que vai virar negócio lá na frente, né? O cara brasileiro que inventou o Bina, até hoje não recebeu um tostão das empresas que usam. Pois é. Certo? Então, é isso. Porque é um exemplo. Você pensa, quando você tem uma sociedade, eu diria, muito amadora no jeito de viver, né, você gera essas situações todas aí que a gente vê. As instituições que não funcionam, então você não tem... Aí você fala do empreendedorismo, né? Quando você olha para o Brasil, o espaço que você tem para empreender, ele é muito pequeno, porque o próprio Estado sufoca com a quantidade de leis e a incompetência dos órgãos, a demora para fazer as coisas. Então, se você tem uma ideia muito boa, até você conseguir colocar ela para o mercado, talvez até já te surrupiaram a ideia. O que é viável fazer quando você recebe uma grana do desemprego? Eu acho... chorar, ficar aturando a mulher dentro de casa ou, ao mesmo tempo, ficar lamuriando? Eu acredito que chorar jamais, né? Essa é a solução que não vai... Eu acho que você pode chorar, talvez, 1 dia, 2 dias, mas no terceiro você tem que ressuscitar, porque, né, não adianta ficar em casa chorando. Usando aquele argumento do senhor aqui na praça que você estava falando, para os nossos avós, para os nossos pais, a vida não foi fácil. Não. A vida não foi fácil. Era um país que estava em início de industrialização. Sim. Não existia o mercado de serviços que existe hoje. Sim. Não existia cidades com qualidade de vida como hoje existem. Exatamente. E eles não ficaram chorando, eles compraram as suas casinhas, fizeram a sua poupança, etc. Sim. e tal, e melhoraram. Exatamente. Deixaram para o pessoal de hoje que não sabe reconhecer o valor desse pessoal e acha que tudo é fácil. Sim. Eu sempre falo, Patrício, que a criatividade ela vem de 2 elementos. Primeiro, da inspiração, que é aquela ideia que você
brota na sua cabeça, né? Você fala, nossa, isso aqui é muito legal. E a segunda é do desespero. E eu dou 2 exemplos, né? Você pode pensar, sei lá, um Steve Jobs que pensou um jeito de um computador portátil para as pessoas, porque isso facilitaria a vida das pessoas. Pô, legal. A partir da observação dele de várias coisas, ele chegou a essa conclusão, né? Sonhou e acordou e beleza. Mas você pode pensar no Robinson Crusoe também, né? Que ficou 28 anos na ilha e teve que aprender a ser agricultor, pescador, né? Engenheiro agrônomo, trabalhar na lavoura. Talvez se ficasse mais do que 28 anos ia aprender a fazer a previsão do tempo, enfim. Então, no desespero, para poder sobreviver, ele teve que ser criativo. Ele, né, era a condição de vida que ele tinha. Então, o que eu vejo? Quando você tem muito recurso, isso te caspra a criatividade. E aí gera esse monte de pessoas preguiçosas, por quê? Como está tudo muito fácil, né? O toque de um aplicativo resolve um monte de coisa, o cara não quer mais sair do sofá. Né? Porque está tudo muito fácil. Então, quer dizer, ter muito recurso, seja recurso dinheiro, seja tempo, te caspra a criatividade. Quando você não tem, aí você se torna criativo porque é instinto de sobrevivência. Então, por exemplo, o cara foi mandado embora, pegou o dinheiro lá, e agora, o que eu faço? Cara, você tem 2 opções, voltar para o mercado não está fácil, porque de fato o emprego não está brotando, mas você tem a sua rede de contatos que você pode começar a fazer, ó, fulano, e aí, como é que tá, não sei o quê. E é muito importante você estar aberto também a novas questões, né? Eu vejo, o cara era executivo, diretor, aí ele foi demitido. Aí ele fala assim, não, eu quero voltar para o mercado como executivo ou diretor, tal. Mas talvez ele não vai ter essa vaga mais. 20% das empresas demitiram altos executivos nos últimos tempos. Sim, porque são os maiores custos, né? O custo individual. Eu tenho uma situação muito engraçada de uma empresa que eu trabalhei, eles compraram uma empresa na China uma vez e veio uma meta mundial que tinha que reduzir, acho que 20% da folha salarial. Só que o que acontece? Para reduzir 20%, você precisava demitir, sei lá, 200 chineses, ao passo que se você demitisse o alemão, que era o executivo da empresa, resolveria o problema. Então você pensa, a disparidade que existia, né? 20% da folha era um cara ou 300 pessoas, mas você precisa de mão de obra para produzir. Então, como é que você faz? Você vê como é que né, díspare as situações. Então, o cara perdeu o emprego, mas ele não perdeu a pose. E aí, como ele não perdeu a pose, ele não consegue ser criativo. Porque quando ele vem conversar, ele fala assim, olha, eu sei fazer isso. Tá bom, mas você fazer isso nessa empresa. O mercado não está mais precisando disso aí, porque se precisasse, você não estava demitido. Então, tem que ter esse choque também de realidade, de entender o seguinte, olha, o mundo mudou. Né? Mas aí que está. O choque de realidade vamos dizer, é um momento de você se debruçar e examinar as hipóteses. Mas como o cara pode examinar a hipótese se ele está emprenhado pelo ouvido? Sim. Por um excesso de negatividade? Sim. Quer dizer, ele vê o Datena, ele vê o programa da Record sobre polícia, Marcelo Rezende, ele vê o Gugu, ele vê o Faustão, ele só vê programa que mostra coisas ruins. E aí, como é que a casa dele pode ter energia positiva se ele está impregnado dessa energia negativa que faz com que a mãe brigue com o marido, a mãe briga com o filho, as crianças já ficam zangadas, porque as crianças estão no celular desde cedo. Quer dizer, como sair desse aprisionamento mental que é deletério para as pessoas poderem fazer alguma coisa que seja minimamente útil? Sim. O trabalho que eu faço é muito disso, né? De buscar esse perceber. Né? E esse perceber é ter esse insight de que existem outras alternativas além daquelas que a gente talvez não enxergue. Né? Então é um pouco meio que... eu dou o exemplo seguinte, se você estiver dentro de um labirinto, e você quiser sair dele, fica muito difícil, porque você vai olhar para cá, para lá e não vai sair. Mas se alguém te colocar numa escada e você conseguir olhar o labirinto por cima, você vai ver onde está a saída, né? Outra opção é você usar, né, da mitologia, né, o fio de Ariadne, aí você entra dentro do labirinto segurando o novelo de lã, e quando você volta, você acha o caminho de saída. Você não acha que está na hora das pessoas saírem um pouco de casa, andarem na rua, ouvirem um pouco o outro que não convive com eles, saberem, se interessarem pelo outro, terem um pouco de humildade de ouvir aqueles que eles acham que não têm a menor importância, esquecerem aqueles que são os formadores de opinião,
que hoje em dia também não saem das suas salas, vive no computador, vive no telefone, vive no celular e perderam a realidade. Quer dizer, a realidade não é tão funesta, ela é delicada, sim, mas dá para sair dela. É viável você sair. Eu estou usando o termo viável porque os dois livros do Emerson, o Inédito Viável e o outro, o Inédito Viável, Gestão de Pessoas. Através desses dois livros, ele procurou desenvolver uma tese e uma mecânica de trabalho que podem ser úteis para você. Antes, eu vou querer que o Emerson fale um pouco, para quem não ouviu na outra vez, que fale um pouco da sua formação. Quer dizer, como é que foi a vida dele? Ele não é o Emerson desde hoje, ele foi boy. Né? Ele foi boy quando o boy achava que tinha que melhorar e não boy virar eternamente boy. Vamos lá, como é que foi a tua vida, início de vida? Bom, eu nasci em Osasco, grande São Paulo, né? Periferia de Osasco, inclusive. Quando o Guaçu Piteri era o líder de Osasco. Exatamente, o Guaçu Piteri, né? E Irã de Sanazar, toda aquela turma ali. E aí, eu, como todo cidadão osasquense, um dia você trabalha no Bradesco, ou você trabalhou, ou você vai trabalhar, né? Você tem essa meio que essa sina, uma vez que você está em Osasco. E comecei a trabalhar com 15 anos de idade, isso em 1991, como office boy, né? Entregando correspondência. Naquela época não tinha internet, a gente trocava correspondência, memorando entre os departamentos. E então eu entregava o departamento do contas a pagar para o departamento de compras, né? E ficava mandando, entregando memorandos o dia todo ali. Estudei em escola pública sempre, fiz faculdade de ciências contábeis, porque na época, quando eu trabalhava... Seus pais, que formação tinham? Minha mãe, nessa época, minha mãe já tinha feito quase de tudo, mas foi empregada doméstica, trabalhou em copa de empresas, trabalhou em serviço de limpeza, e depois foi ser funcionária pública porque, já quase com 50 anos, se dedicou muito a estudar concurso, passou no concurso público, e aí se tornou funcionário da Prefeitura de São Paulo. Meu pai era um vigilante, né? Foi um operário, trabalhou em empresas industriais por muito tempo, né? Nos anos 80, 90, desemprego também altíssimo, e ele foi trabalhar como vigilante, né? Trabalhava num hotel, como segurança do hotel, né? Então, eram meus pais. Meu pai, inclusive, uma história muito triste, foi assassinado. Eu tinha 20 para 21 anos de idade. Porque meu pai era um cara que sempre se preocupava em estar ativo, né? Então ele andava muito de bicicleta, olha só, isso há 20 anos atrás, né? Não tinha ainda não tinha ciclofaixa, ciclovia, nada. E ele andava muito de bicicleta, mas ele começou a sentir muita dor no joelho, já estava com 50 e poucos anos e tal, e ele começou a sentir muita dor no joelho, e eu tinha uma moto na época, né? Eu tinha comprado uma moto e ele achava que, pô, isso aí vai resolver meu problema, porque, né, sento aqui, chego lá e volto e trabalho. E, inclusive, eu ensinei meu pai a andar de moto, né? Não foi o contrário, meu pai que me ensinou, eu ensinei. E um belo dia, alguns marginais que achavam que, né, tinham o direito de ter a propriedade que era do meu pai, comprada num carnê de 36 vezes, né? Foram assaltá-lo e acabaram atirando e, enfim, perdi meu pai com 20 anos de idade, né? Voltando ao teu... Então você foi para o Bradesco como boy? Como boy, aos 15 anos. E aí trabalhei no banco 7 anos, mais ou menos. Quando eu estava no banco, né, na época eu fui para a faculdade, e aí eu sentia o seguinte, olha, eu queria falar inglês, porque eu já estudava inglês, e eu não via condições de eu praticar inglês dentro da organização, uma organização nacional e tal. Tinha até uma área internacional, na época o banco estava começando a falar em abrir capital em Nova York, mas eu não consegui ir para esse departamento. E aí eu falei, bom, preciso resolver minha vida. Aí eu falei, tenho que ir para uma multinacional, porque lá eu vou conseguir falar inglês. E aí, mandei currículo para várias multinacionais e uma delas me chamou para participar de um processo. E ao participar desse processo, fui aprovado. Eu tenho uma história engraçada com isso, porque o Bradesco era muito rígido, né, para você conseguir sair no horário, sair, né, durante o dia e tal. E eu falei que estava passando mal, precisava sair, mas eu tinha que levar um atestado médico, né, para poder dizer que eu tinha de fato ficado doente. E aí eu falei que estava passando mal e fui pro médico. Chegou no médico, falei que eu tinha tido dor de barriga a noite inteira e tal. O cara falou, bacana, muito bom, senta aí, vamos tomar um soro. O cara me botou no soro 40 minutos. Resultado, cheguei atrasado na dinâmica de grupo dessa empresa.
Quando eu cheguei lá, a moça, né, tava lá com gente da PUC, da USP, só tinha fera lá, né? E ela falou, não, olha, agora vocês vão ter que dizer por que vocês querem, por que vocês acham que a empresa tem que contratar vocês. Eu falei, bom, eu sou o único aqui da sala que doei, tive que tomar soro para poder estar aqui, porque eu estava trabalhando desde as 7 da manhã, vocês me marcam uma entrevista às 11, o único jeito de eu sair durante o dia é se eu ficasse doente, né? Então, aqui meu atestado que eu vou ter que entregar amanhã no banco, porque tive que fazer isso aqui, tomei soro e estou aqui para disputar com vocês todos aí essa vaga de emprego. Eu acho que por isso até, né, me contrataram e aí eu fui ser trainee nessa empresa, uma multinacional, e daí minha carreira foi de empresa em empresa e até chegar a diretor de uma outra multinacional com 33 anos. Né? Então, quer dizer, dos 20 aos 33, basicamente a minha vida foi, né, desenvolvendo a minha carreira profissional. Foi fácil. De hipótese alguma, né? Em hipótese alguma, né? Transporte público, né? Você tem que estudar à noite, tem que acordar mais cedo para estudar, enfim, sem muito recurso financeiro, buscar livro, e onde você acha livro, não tem livro. Hoje tem uma facilidade enorme aí com a internet, na época não tinha, né? Então, onde eu acho um livro disso, um livro daquilo. E eu fazia inglês durante a faculdade, porque na minha cabeça era o seguinte, todo mundo pensava, quando eu terminar a faculdade, eu vou começar a fazer inglês, porque aí eu vou tirar o tempo da faculdade para o inglês. Eu falei, não, quando eu acabar a faculdade eu quero estar falando inglês, porque aí se eu tiver a faculdade e o inglês, eu saio na frente de muita gente. Então foi dedicação brutal à minha vida, à minha carreira, né? Então, emergir das massas, né? E hoje o pessoal enche meu saco, fala que eu estou na classe A, mas assim, foi uma classe A, né? Se você pensar classe A em termos de evolução patrimonial e renda, né? Não que eu conviva, mas também não tem nenhum preconceito. Mas foi uma relação danada, né? Foi uma relação danada para chegar lá. Então, quer dizer, eu tenho, acho que na minha visão, completa autoridade. Eu estou com 40 anos. Eu tenho na minha cabeça, nas minhas convicções, né? Completa autoridade para falar para as pessoas que qualquer inédito é viável, né? É possível sim, difícil, bastante, né? Impossível jamais, né? Só não é possível você virar Eduardo Cunha. O resto é possível fazer. Vamos fazer um pequeno intervalo no Visão Plural de hoje. Na volta, voltamos a conversar com Emerson Dias, um brasileiro típico que melhorou de vida, estudando, enfrentando o dia a dia e que ninguém pegou no colo e empurrou. Voltamos já com Visão Plural. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa Saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Bacic e toda quarta-feira na UTV eu apresento o programa Dicas da Rafinha e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que em homenagem aos 14 anos da UTV, eles criaram o primeiro portal marketplace, que é o UTV Shop. O que é o UTV Shop? É uma grande oportunidade de você ser um empreendedor digital sem precisar gastar muito dinheiro. É só você entrar em utvshop.com.br, escolher o plano que você quer para montar a sua loja virtual e selecionar entre os mais de 1 milhão de produtos quais que você quer colocar na sua loja. Aí é só divulgar nas suas redes sociais e todo mundo que comprar ali pela sua lojinha, você ganha uma comissão em cima de cada produto. Então é uma grande oportunidade para você ganhar um dinheirinho extra, para você ser um empreendedor sem precisar correr muitos riscos, porque você não precisa se preocupar com o fornecedor, que já são grandes nomes do mercado, parceiros da UTV Shop. Você só vai selecionar o produto, colocar na sua lojinha e divulgar nas suas redes sociais. Não precisa se preocupar com entrega também, porque os fornecedores já fazem tudo isso para você. Então,
Não perca tempo, entre lá no OutV Shop, crie sua lojinha online e já saia ganhando seu dinheiro. Eu já criei a minha, inclusive quem estiver assistindo esse vídeo e colocar lá no cupom de desconto na hora do pagamento Dicas da Rafinha, vai receber 100% de desconto, ou seja, não vai pagar nada para criar a sua loja. Então não perca tempo, corre lá e monte sua lojinha. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na AltV e quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Visão Plural, edição do dia 15 de abril de 2016, voltando, são 16 horas e quase 40 minutos, horário oficial de Brasília, onde estão reunidos aqueles rapazes que, dois terços deles têm processo nas costas. E estão querendo tirar uma moça séria que não roubou, que é séria, mas infelizmente ela não tem jogo de cintura. E aí ficou à mercê desse bando de bandidos que virão depois. Não esqueça, Eduardo Cunha é vice-presidente a partir de segunda-feira e o Michel Temer, aquele homem que manda no Porto de Santos, que não é flor que se cheira, é o vampiro, é a esfinge brasileira, estará lá sentado naquele trono. Bem, agora vamos voltar um pouco a falar de gente. O Emerson Dias estava falando no final do primeiro bloco, falando como ele conseguiu deixar de ser boy e entrar na classe A, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista econômico e também do ponto de vista da história de vida. Mas o importante para nós não é isso. O importante com a história dele é mostrar como momentos delicados podem servir para você refundar a sua vida, mudar a sua perspectiva e ter uma mudança de rota na sua vida. Eu tinha perguntado anteriormente sobre se era viável, na hora que o desemprego campeia, se era viável as pessoas montarem negócio, e ele colocou muito bem que montar um negócio não é algo simples, exige você lidar com papeladas, burocracia, e nem sempre você tem habilidades para lidar com esse tipo de tarefa. Agora eu queria perguntar uma coisa. Uma das coisas fundamentais no decorrer da vida é a colaboração com o outro. É você ter uma relação com o outro, uma relação correta, amiga, que pode ser útil durante momentos delicados ou não. Os pobres no Brasil são muito solidários. Quando você sobe para a classe alta, não há solidariedade nenhuma. Se o cara tem dinheiro, ele é ótimo. Se ele perder o dinheiro, o status, no dia seguinte ele está jogado para escanteio. Veja o Emerson Fittipaldi, que está endividado, as pessoas olham para ele com asco, né? Porque como você, que corria tanto em Indianápolis, foi um cara maravilhoso, está endividado? Pague, deixe de ser imbecil. É assim que o público reage quando vê alguém que é figura pública está mal de vida. Mas não é essa a nossa temática. A nossa temática, então, é como as pessoas devem ser solidárias para com as outras no momento em que o desemprego atinge o vizinho,
a casa do lado está com aluga-se, o cara quer vender e não tem como vender a casa e está precisando de dinheiro, os filhos têm que pagar, ele tem que pagar colégio de filho e não consegue pagar colégio de filho. Como é que essa negatividade pode ser posta à margem se ele se unir em torno de pessoas que o querem bem? Sim. Uma das questões que eu coloco é imprescindível que você mantenha a sua reputação, né? Eu acho que cuidar da sua própria reputação é fundamental em todas as épocas da sua vida. Esses dias me chamaram para falar para estagiários e eu dei alguns conselhos lá, né? E um do que eu falei para eles é, cara, cuida da sua reputação do momento que você chegar na empresa até se aposentar. Por quê? Uma pessoa que tem reputação, quando ela está num momento difícil, as pessoas veem credibilidade do outro lado e ajudam. Exemplo, olha, eu sou um cara que sempre cumpri as minhas obrigações financeiras, bonitinha. Cara, aconteceu um problema aí, ó, perdi dinheiro, abri um negócio, não deu certo, agora estou numa situação complicada. Se eu olho para essa pessoa e eu sei que esse cara é um cara de compromisso, eu não vou me recusar a emprestar dinheiro para esse cara. Porque eu sei que o cara é uma situação do momento, uma coisa que, né, aconteceu, o mercado virou, enfim. E eu sei que o cara não vai me passar a perna. Por que eu sei isso? Porque ele tem uma reputação comigo, né? Quando a gente não cuida da reputação, fica muito difícil a gente dar credibilidade. E eu falo isso, o cara que não cumpre um horário, por exemplo, né? O cara que não cumpre uma palavra. São questões do dia a dia, normais aí, né? As pessoas parece que assim, não estão acostumadas a cumprir com as suas obrigações morais com as outras pessoas. Aí um belo dia elas pedem ajuda. Ora, fica muito mais difícil você ajudar em quem você não acredita. Então, acho que o ponto fundamental é cuidar da sua reputação sempre. Olha, aconteceu uma situação, eu não consigo pagar esse carnê aqui. Será que você não tem um tio? Será que você não tem um primo? Será que você não tem um vizinho que sabe que você é um cara ponta firme e pode te ajudar? Uma das questões que apareceu na economia recentemente foi que, com a crise econômica, o pessoal estava migrando as compras de varejo para atacado. Uhum. Então, olha só, em vez de eu comprar o meu creme dental, o meu e da minha esposa, eu junto na minha comunidade. Quem precisa comprar, eu vou lá e compro um pack de 50 cremes dentais, pago mais barato por isso e vou para dentro da minha comunidade e divido isso. Então, mas como é que você consegue montar isso? Quando as pessoas veem reputação, né, e conseguem... E a comunidade é a comunidade de iguais. Exato. Se a pessoa perdeu a referência econômica, o fato dele ser igual com o outro, sim, não muda a figura dele. Não. É uma questão momentânea. Sim, exato. Eu vejo, Paquito, assim, até é legal você falar isso porque quando a gente fala muito de meritocracia, né? Olha, então quer dizer, o cara que nasceu na comunidade, ele não tem como competir com o cara que nasceu nos jardins, né? Estudou fora, etc. e tal. Talvez não tenha condições mesmo. Por quê? Porque, né, a base fundamentada do ponto de vista educacional daqui é muito mais forte do que a daqui. Mas, se você pensar que esse aqui talvez possa pensar que ele tem que superar muito mais coisas, do ponto de vista emocional, talvez ele está muito mais preparado do que esse outro aqui. Porque eu vejo hoje a molecada com 17, 18 anos não pegar ônibus, né? Porque está acostumado a andar de carro desde a infância. Então, assim, pegar ônibus, não pegar um ônibus, trem, não anda de metrô. Não anda de metrô, que você estava falando, né, que as pessoas ficam assistindo esses programas de desgraça e aí não sai na rua, né, fica com medo, acha que o mundo é só aquilo, né, e não sai na rua porque tem medo de tudo. Então você cria pessoas inseguras. Ao passo que aquele outro menino que nasceu lá na comunidade, que andou na rua a vida inteira, ele tem menor preocupação com isso. Então ele pode perder em bases educacionais, em formação cultural? Sim, tende a isso, com certeza. Mas do ponto de vista emocional, de preparação para a vida, de enfrentar a frustração, de resiliência, de ser capaz de superação, eu não tenho dúvida que ele é muito mais bem preparado. A vida o preparou melhor. Agora, óbvio, você não precisa competir no mesmo campo. Você pode levar para um campo onde essas questões sejam mais relevantes do que as outras. Perfeito. E aí você consegue equalizar a questão da meritocracia. Vamos falar um pouquinho. Qual foi o primeiro livro que você gestou? O Inédito Viável. O Inédito... Esse aqui, ó. Esse aqui. Qual é a temática do Inédito Viável e por que você se deu ao luxo de estudar essa questão? Como eu falei, né, eu acho que a gente no Brasil, por ter uma formação educacional muito pobre, a gente não aprende a investigar.
E aí depois vira Fla-Flu, porque, né, o cara do Fla fala mal do Flu fala mal do Fla, e ninguém olha pontos comuns de aprendizagem. Então, o que acontece? Inédito Viável é uma temática do Paulo Freire, né, educador, patrono da educação brasileira, que eu juntei com elementos da administração, por exemplo, de temas de qualidade total, de Edward Deming, coisa mais americana impossível, mas eu juntei, né, um socialista utópico, Paulo Freire, com um capitalista More, e juntei uma fórmula e falei, gente, para você enfrentar desafios, para você se organizar na vida, né, para você pensar o que você pode fazer, é o Inédito Viável, que é você cuidar da vida em 4 grandes questões. Primeira, cuidar da questão, e estou falando primeira só na sequência aqui, não quer dizer que uma seja mais importante que a outra, elas são iguais. Primeiro, cuidar do seu bolso, sempre. Por quê? Se estamos em crise hoje, qual que é o próximo passo amanhã? É sair da crise. Quando a gente estiver no topo, o que vai acontecer de novo? A gente vai voltar para uma crise, porque tudo é cíclico, né? O tempo todo as coisas estão acontecendo. Então, cuidar do meu bolso, sempre. Segundo, cuidar das minhas relações familiares, com amigos, né? Ter pessoas próximas e ter uma vida social. Terceiro, cuidar da sua saúde. Né? Não adianta nada o cara tá com o bolso cheio e tá fudido na cama, né? Porque não cuidou da própria saúde. Uma coisa é um mal que acometeu a pessoa, outra coisa é um cara relaxado, que nunca prestou atenção na sua alimentação, na atividade física, cai de cama, depois ele vai pedir a Deus um milagre. Ora, a culpa foi toda dele. Né? Então, cuidar da própria saúde. E o quarto ponto é você cuidar do seu desenvolvimento intelectual. Aprender outras coisas, buscar em outros lugares, outras referências que possam fazer uma combinação e possam te dar outras visões. A gente está falando que as pessoas ficam bombardeadas com notícias ruins, porque, óbvio, a mídia escolhe o que ela quer noticiar e o cara fica assistindo só aquilo, só aquilo, só aquilo. Não quero desmerecer esse trabalho, mas eu acho que é importante você também ver outros pontos de vista. Né? Hoje você tem YouTube, você tem WhatsApp, você tem Facebook, enfim. Olha quem está passando a informação, se é uma pessoa de credibilidade, responsável, compara uma informação com a outra, e aí você vai ver claramente que, assim, talvez os dois estejam mentindo, talvez os dois estejam falando a verdade. E nem sempre elas vão ser iguais. Por quê? Viajar é bom? É excelente. Viajar é uma das coisas que eu acho que você desenvolve visões de mundo das melhores possíveis. Eu fui para o Butão, para o Nepal, fui para a Islândia. Né? Por quê? Porque eu não acho que também você pegar um avião e ir para Miami passar o fim de semana, você vai desenvolver alguma coisa cultural. Né? Não vai. Você vai ter uma vida, né, de igual, né, de ficar vendo o mar, que você pode ver aqui na Praia Grande. Talvez a maré um pouco barato, diferente, mais barato, e não aceita Max aqui. Talvez lá aceite, mas enfim. Mas não vai ter choque. Né? Não vai ter experiência. E é nessa experiência, nesse choque, que você entende que ninguém tem uma verdade absoluta. Quanto custa o seu livro? Baratíssimo. Se você comprar direto no site, R$35. E o site qual é? www.oineditoviável.com.br. Clique em loja, você vai ter à disposição os livros para comprar. Bem, agora, como é que foi gestado o segundo livro? Esse aqui, o Inédito Viável, Gestão de Pessoas. Aí é o seguinte, né? Uma vez que eu desenvolvi esse método, né, Inédito Viável, eu vou estender ele agora a várias temáticas do dia a dia. Né? Por quê? A minha preocupação é uma preocupação da filosofia prática de vida. Porque eu também não acredito naquela filosofia que o cara cita milhões e milhões de autores, de pensadores, mas não vive aquilo que ele cita. Né? O cara do ponto de vista de conhecimento, vasto, mas de aplicação prática, zero. Né? Não consegue resolver um problema prático da vida das pessoas. Então, o que acontece? Eu estou juntando essa temática Inédito Viável com vários assuntos do dia a dia. Um deles é a gestão de pessoas. E aí, qual que é a provocação que eu faço? Gestão de pessoas é uma coisa só para empresas, organizações? Não. Quando você contrata um pedreiro para ir na sua casa resolver um problema, você está fazendo gestão dessa pessoa. Uma faxineira, uma diarista, uma babá, né? Um arquiteto que você contratou para fazer uma reforma, você está fazendo gestão de pessoas. Então, eu penso, de novo, né? Olha a mistura de coisas aí. Eu trago o que as empresas têm de melhor, que é saber fazer gestão e saber desenvolver gente para alcançar resultados, e eu trago isso para o dia a dia. Como é que uma dona de casa, sem nunca ter lido um livro de liderança, consegue trazer conceitos de liderança, né, individual, para que ela possa fazer uma gestão melhor das pessoas que estão em volta dela? E você, para poder chegar a essa conclusão, você estudou modelos de liderança, que eu vou mencionar alguns, como o rei Davi, como os faraós, rei Salomão, Aquiles, Alexandre o Grande, Joana d'Arc, Napoleão Bonaparte.
Na política, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Winston Churchill, Abraham Lincoln. Na ciência, Freud, Albert Einstein. No mundo dos negócios, Bill Gates, Steve Jobs, Antônio Hermílio de Moraes, que se foi, mas sempre foi um empresário da melhor qualidade. O Jorge Paulo Lema, que é brasileiro, que foi tenista importante, dono da Ambev. O Carlos Slim, as maiores fortunas do mundo, um mexicano. Thomas Edison. Na religião, Siddhartha, Maomé, Jesus Cristo, Maria Teresa de Calcutá, alguns papas corretos, Martim Lutero. Na filosofia, Pitágoras, Confúcio, Lao Tse, Sócrates, Platão, Aristóteles, Marco Aurélio, Immanuel Kant, Baruch Spinoza, Nietzsche. E no esporte, Bernardinho, José Roberto Guimarães, Ayrton Senna, o Filipão, Osama Bin Laden, Hitler, Mussolini e outros mais. Bem, quanto custa esse livro? Esse também, R$ 35,00. Também você pode encontrar lá no site. Os livros têm o mesmo valor, porque em termos de qualidade de papel, capa, né? Um tem 130 páginas, outro 140, mas é muito pouca diferença em termos de custo de produção. Quem quiser convidar você para a palestra ou para você preparar as pessoas como você prepara, sim, liga para onde? Pode ligar no 11 98 98 40 990. Peraí, é muito número, vamos por parte. 11, que é o DDD de São Paulo, 9. Aí o número oficial qual é? Porque eu juntei ele para é mais fácil para eu lembrar. Então é 9898 40440, que é 9898 40 440. Que bom. Bem, se quiser entrar para comprar os livros, repete, por favor. O site é www.oineditoviável.com.br. Você clica lá em loja e você vai ter acesso a todo o conteúdo que eu trabalho em termos de palestra, de assessments, né? Trabalhos individuais, trabalhos em empresas, e também você pode adquirir os livros diretamente por lá. Então, se você clicar www.oineditoviável.com.br, clique em loja, você vai ter uma infinidade de produtos que você pode adquirir. Você vai ter logo a seguir o programa HQ e Companhia, que é um programa que fala de história em quadrinhos, de seriados, de filmes e, de vez em quando, de cervejas. E esse programa dá um refresco na sua vida, porque sai dessa vida delicada que nós estamos vivendo. Bem, eu quero agradecer a presença do Emerson Dias, que sempre é muito útil a sua presença aqui no Visão Plural, e convidá-los para o próximo Visão Plural na sexta-feira, às 16 horas. Muito obrigado e até lá.